Obrigado. Bem-vindo de volta, onde falamos sobre exercícios. Deus projetou esta máquina viva para estar em atividade diária, e nessa atividade está seu poder de preservação. Então, o que é um conservante? Algo que impede você de estragar ou se deteriorar. E eu percebo que quando encontro pessoas em seus últimos anos de vida que estão em boa forma, é porque elas são ativas. E você pode ter ouvido falar da Zona Azul. A National Geographic analisou grupos de pessoas que costumam viver por muito tempo. Na verdade, eles até escreveram um livro chamado A Zona Azul. E as 3 principais pessoas que eles analisaram foram os okinawanos, que é um grupo japonês. Eu acho que é uma ilha, e eles costumam viver até seus... até seus 100 anos, mas não é apenas sobre viver muito, é sobre a qualidade de vida. Essas pessoas ainda estão ativas mesmo. Quando tem 100 anos, eles também analisaram os sardenhos, que é um grupo italiano, e eles também vivem vidas longas e de qualidade. Mas também na Universidade Lehrman, eles analisaram um grupo de adventistas do 7º dia que também vivem vidas longas e de qualidade. Agora, havia 3 denominadores comuns entre esses 3 grupos de pessoas. Um deles é que eles são muito sociais. Outro ponto é que eles comem alimentos em seu estado natural. Alguns deles comem carne, mas se eles comem carne, é uma parte muito pequena da dieta. E geralmente é carne saudável, carne em um ambiente natural. Mas o terceiro denominador comum é que eles são muito ativos. Na verdade, o jornalista estava tentando acompanhar um homem sardo que estava subindo esta grande montanha para verificar suas cabras. E esse cara tinha cerca de 90 anos e o jornalista mal conseguia acompanhá-lo. Então, sempre ativo. O corpo precisa se mover, a força vem do exercício, não há outra maneira, e poças estagnadas geram doenças, corpos estagnados geram doenças. Você precisa se mover. Agora, há um tipo de exercício que os fisiologistas do exercício hoje estão afirmando ser a forma mais poderosa de exercício. É o treinamento intervalado de alta intensidade. Então, como o nome sugere, esse treinamento intervalado de alta intensidade consiste em intervalos de alta intensidade. Então, vamos definir alta intensidade. Então, alta intensidade é qualquer coisa que eleva a frequência cardíaca e faz você respirar profundamente. Então, meu marido e eu moramos em uma área bastante montanhosa. Estamos nas montanhas. Então, nosso exercício matinal, nós corremos morro acima. Agora, nem todo mundo pode correr. Então, se você não consegue correr, experimente uma bicicleta ergométrica. Na verdade, a maior parte da pesquisa que foi feita sobre o treinamento intervalado de alta intensidade foi realizada em uma bicicleta ergométrica, porque você está se segurando, especialmente se você estiver um pouco instável e pode ir muito, muito rápido. E então o tempo de recuperação é um pouco mais lento, na verdade. O tempo de recuperação geralmente é bem mais lento. Então, alta intensidade é correr o mais rápido possível, ou pedalar o mais rápido possível, ou nadar, ou fazer flexões. Ou, se você tiver aqueles pequenos trampolins, pular bem alto ou correr no trampolim. Tem que ser de alta intensidade. E a pesquisa está mostrando que 30 segundos de alta intensidade é uma boa quantidade. Agora você pode pensar que 30 segundos não é muito tempo. Experimente. Tente correr o mais rápido que puder. Corra acima por 30 segundos. Agora, quando eu li isso pela primeira vez, fiquei tão impressionada que comecei a tentar. Quando chego a 20 segundos, meu corpo diz, já basta. Quando chego a 25 segundos, meu corpo diz, isso é ridículo. Quando chego a 30 segundos, sinto que estou morrendo. Tudo bem. É isso que você precisa alcançar. Isso não é um passeio. Tranquilo. É como qualquer coisa na vida. Quanto mais você se dedicar, mais você vai obter em troca. Bem, qual é o tempo de recuperação? A pesquisa mostra que o melhor tempo de recuperação não é apenas ficar parado, mas na verdade é se mover um pouco. Frequentemente, durante a recuperação, eu estou apenas fazendo alguns alongamentos, talvez esticar as pernas,
Hoje eu não estou com a saia que me permite agachar ou fazer bons alongamentos de pernas. Eu não uso essa saia na minha caminhada matinal. É muito importante que você tenha roupas confortáveis e muito, muito quentes, mas não tão quentes, porque você vai acabar esquentando. Alguém me disse, quando eu perguntei se eles se exercitavam, que estava muito frio, eu disse, não, é a melhor hora porque seu corpo vai esquentar muito. Muito. Na verdade, é a melhor maneira de aquecer. Corpo é mover o corpo. Essa é a maneira que Deus quis que nossos corpos se aquecessem, movendo-se. Eu tenho um amigo, o nome dele é Dr. Jonathan Gibbs. O que é isso? Ele tem 3 doutorados. Ele mora em Los Angeles. E um dos doutorados dele foi sobre o efeito do exercício na célula. E ele me disse que quando você atinge a sua alta intensidade, aqueles 30 segundos, ele disse que uma rede de capilares se abre. E no corpo, isso equivale à distância ao redor do planeta Terra. Oh, eu mal consigo entender isso. Isso é incrível. Eu costumava sofrer com os pés frios o tempo todo. Na verdade, muitas vezes eu ficava sentado no meu pequeno banheiro com os pés na água quente só para tentar aquecê-los. Eu não sinto mais os pés frios. É por causa exatamente do que Jonathan Gibbs disse, porque isso abre uma rede de capilares que vai até suas extremidades. Uma senhora me disse que sua menininha reclama porque toda manhã eu a visto e minhas mãos estão frias. Ela veio para a Montanha Nebulosa, ela ouviu falar sobre o exercício de alta intensidade, ela enviou um e-mail 6 semanas depois. Ela disse, minhas menininhas estão muito felizes porque minhas mãos não estão frias mais, porque ela está se exercitando. Você vê, mãos frias e pés frios são como crianças travessas. Não deixe que fiquem assim, não deixe que fiquem frios. Não, deixe que fiquem assim. Não, deixe que fiquem frios. Na cama estamos sempre quentes. É verdade. Bem, quando você sai da cama, você vai sentir frio. Menos que coloque algumas roupas quentes, né? Então, no inverno, meus pés nunca tocam o chão. Porque se eu sair da cama e colocar meus pés no chão, o que vai acontecer com meus pés? Eles vão ficar frios. Você precisa ir a grandes esforços para manter seu corpo aquecido, porque a saúde perfeita quer uma circulação perfeita. Seus pés e suas mãos devem sempre estar tão quentes quanto o meio do seu corpo. Agora eu sou bem magra, então eu sinto frio muito rápido. Por isso faço grandes esforços para colocar roupas quentes. Estou usando meias de lã, estou com uma saia de lã, estou com um suéter de cachemire e outro suéter de cachemire. Eu faço grandes esforços para me manter aquecida, porque sei que a saúde do meu corpo depende, em parte, de eu garantir uma circulação adequada, o que significa que meu corpo todo está quente. Qualquer parte do seu corpo que fique fria, o sangue não está indo até lá. Você vê, somos criaturas de sangue quente, e é o sangue que traz o calor. E se minhas mãos estivessem frias, elas ficariam realmente brancas. E se elas ficarem frias e eu esfregar uma na outra e bater assim, elas começarão a esquentar e ficarão rosadas. O que aqueceu o sangue. Eu acabei de trazer o sangue para essa área. E na noite passada, quando olhamos para o sistema imunológico, analisamos um pouco mais de perto o sangue. A maneira mais poderosa de mover o sangue é o exercício. É isso que o exercício faz, especialmente esse de alta intensidade. Então, o tempo de recuperação geralmente leva cerca de 90 segundos. Isso é se você estiver em boa forma. Se você não estiver em forma, seu tempo de recuperação pode ser um pouco mais longo. Draw out. Em seu livro Passe, ele é conhecido como o doutor do exercício. Ele conta a história de uma mulher que fez 7 segundos de alta intensidade e precisou de 15 minutos para se recuperar. Agora, ela não vai precisar de 15 minutos no dia seguinte. Talvez no dia seguinte sejam 12 minutos. E se ela continuar com isso todos os dias, o tempo de recuperação dela vai diminuir cada vez mais. Seu fitness não é determinado por quão rápido e forte você corre, pedala, nada ou faz qualquer outra atividade que funcione para você. Mas, sim, pelo tempo que você leva para se recuperar. Então, note seu tempo de recuperação. Então, o livro, a primeira palavra é progressivo. Isso é progressivo. Quanto mais você faz isso,
Quanto mais forte você ficar, menos tempo de recuperação você vai precisar. Então isso é bem empolgante. E a idade não tem nada a ver com isso. Todo mundo entendeu isso. A idade não tem nada a ver com isso, porque o músculo não conhece idade. Então não importa se você tem 9 ou 90 anos, você pode ter músculos fortes. Eu viajo de avião com frequência. Da última vez que estive no avião para América, eu entrei em documentários e encontrei um documentário sobre atletas de 90 anos. Atletas de 90 anos. Uau, você deveria ter visto esses caras e algumas mulheres. Eles estão em forma. Esse treinamento intervalado de alta intensidade geralmente é feito por um ciclo de 6. Então, quanto isso dá? Foi 12, 13 minutos? Não é muito tempo. Na verdade, não é longo de jeito nenhum. Michael e eu costumávamos fazer uma caminhada de meia hora todos os dias, 2 quilômetros. Nós não fazemos mais. O tempo realmente encurtou, o que me deixa tão feliz, porque eu tenho muitas coisas para fazer durante o dia. Então eu faço o treinamento intervalado de alta intensidade. Eu só preciso me deixar 15 minutos. Eu corro. Agora, deixe-me comentar sobre correr por 1 minuto. É muito importante. Quando você corre, não correr no cimento ou no asfalto. Você tem que correr na terra, porque isso vai te dar um pouco de amortecimento. E se você notar como as crianças correm, elas sempre correm na ponta dos pés. Você vê, nossos pés foram projetados para que possamos correr na ponta dos pés, mas algumas marcas de tênis, de corrida, na verdade, a maioria delas, você notou o que elas fizeram. Elas acolchoaram o calcanhar para incentivar o impacto com o calcanhar. Há um livro chamado Nascido para Correr, de Christopher McDougall. E ele era um corredor, costumava ter problemas na parte inferior das costas, muitos problemas com os isquiotibiais, e ele decidiu tirar alguns meses para investigar a corrida. Ele viajou pelo mundo investigando diferentes corredores e encontrou alguns corredores descalços em 1960 e em 1964. A Bibi Bakila? Alguém aqui já ouviu falar de Bibi Bakila? A Bibi Bakila ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Ele é africano, mas é um corredor descalço. A Nike e a Reebok o odeiam. Ele era um corredor descalço. Agora, eu acho que aqueles pés devem ter sido bem resistentes, mas Christopher McDougall, ele realmente procura e encontra alguns corredores descalços. E quando você corre descalço, você sempre aterrissa com os dedos dos pés. Sempre aterrissa com os dedos dos pés. Agora, depois que aquele livro foi publicado, surgiu a moda de correr descalço. Agora, você sabe, hoje em dia você pode até entrar em uma loja e pagar 200 ainda por um par de tênis de corrida, que são tênis de corrida descalços. Você já percebeu que quando você compra tênis de corrida hoje, você deveria conseguir pressioná-los um contra o outro? Então você quer tênis de corrida com solado fino. Então, quando eu li esse livro, fui direto à loja e comprei alguns tênis de corrida com solado fino. Eu pensei que eles seriam um pouco mais baratos, mas não são. Eu adoro eles porque é quase como se você não estivesse usando nada nos pés. Você salta. Mas quando comecei a correr com meus tênis de sola fina, bem, eles não são exatamente tênis de corrida barefoot, mas são tênis de sola fina. Oh, minhas pernas e meus glúteos, todos os meus músculos estão doloridos. Eu tive músculos doloridos por 1 semana inteira. O que isso te diz? Você usa músculos totalmente diferentes quando corre, com a ponta dos pés em comparação com o impacto no calcanhar. E se você correr descalço na grama, você nunca vai correr com o calcanhar. Seu corpo não vai deixar você correr com o calcanhar. Na verdade, correr com o calcanhar. O impacto no calcanhar chacoalha sua parte inferior das costas, sua pelve, seus joelhos e suas articulações do tornozelo. E também estica demais seu tendão da coxa. É aí que você tem problemas. Então, se você é um corredor, comece a correr com a ponta dos pés. E você provavelmente já viu, agora você pode até comprar tênis com dedos. Você já viu aqueles, eles são reais, são realmente macios. Eu disse a uma senhora, sim, mas como você usa meias? Ela disse,
Bem, você compra meias com dedos, você pode até comprar meias que já têm os dedos. Então eu não chego a isso. Mas o que você deve procurar? Se você é um corredor, você deve optar pelos seus tênis de sola fina. E se você realmente correr, deve ser sempre na terra. Porque muitas pessoas que são corredoras percebem isso. Quando chegam aos 50 anos, começam a ter dores na parte inferior das costas, quadris, joelhos e tornozelos por causa do impacto constante. Então, fique muito atento a isso. Al Sears, em seu livro Ritmo. O que o ritmo significa é progressivo. Isso é progressivo. Quanto mais você faz, mais em forma você fica, mais fácil fica e menos tempo leva. Então, progressivo é o P. A. Aceleração. Você está se movendo. Isso não é um passeio. Tranquilo. Você está se movendo e você tem que descobrir o que funciona para você. Então, isso. Para aceleração no ritmo, qual é o C? O C é cardiopulmonar? Cardio é coração. Nosso coordenador de exercícios no Misty Mountain Health Retreat é o Howard. Howard trabalha conosco há cerca de, eu acho, uns 17 anos agora. E nossos convidados acham que ele tem cerca de 38 anos, mas ele tem 54. Ele é muito em forma. E ele é holandês-indonésio, então ele tem a pele um pouco mais escura. E você sabe, a pele mais escura não parece enrugar tão rapidamente quanto a pele branca. E ele ama se exercitar. A frequência cardíaca de repouso dele é de cerca de 46 batimentos por minuto. Agora, ele não herdou isso. Isso está movendo o músculo do coração. Quanto mais você o move, mais forte ele fica. E menos ele precisa bater, porque ele dá uma batida tão poderosa. Ele bombeia tanto sangue com uma única batida, que não precisa bombear tanto. Então, o C significa cardiopulmonar. Pulmonar. São os pulmões. O estudo do coração de Framingham, eu mencionei isso ontem à noite, é um estudo famoso. O estudo do coração de Framingham descobriu que aos 50 anos, a maioria das pessoas havia perdido 40% da capacidade pulmonar. Aos 80 anos, a maioria das pessoas havia perdido 60% da capacidade pulmonar. Então, quando você perde 40% da capacidade pulmonar, isso significa que 40% das suas células estão recebendo tanto oxigênio assim. E lembre-se do que o oxigênio faz, é o que dá poder, é o que dá mais energia. Então, se você perdeu capacidade pulmonar, como pode recuperá-la? Treinamento intervalado de alta intensidade. E se você fizer treinamento intervalado de alta intensidade, você não perderá a sua capacidade pulmonar. Não é uma boa notícia? Então, ritmo progressivo, aceleração cardiopulmonar, esforço. Você está se esforçando. Isso não é um passeio tranquilo. Eu tenho outro livro na nossa biblioteca chamado O Corpo pela Ciência, inspirado pelo Dr. Doug McGuff. E pelo que eu sou eternamente grato a esse médico é que ele te leva para dentro da célula. Então vamos entrar na célula e dar uma olhada no que o exercício faz. Nós já entramos na célula algumas vezes esta semana. O CBD, o Distrito Central de Negócios do Corpo Humano, a glicose entra e passa por um caminho de 20 etapas. E o resultado final do caminho de 20 etapas é uma forma química de glicose chamada piruvato. Essa via de 20 etapas nos fornece 2 unidades de energia. Não é por isso que comemos. Comemos para obter glicose, que é queimada na célula para nos dar energia. Agora, a forma química da glicose é direcionada para outra área, que é chamada de usina de energia, porque essa via de 8 etapas nos dá impressionantes 36 unidades de energia. Então, o que faz a diferença? É oxigênio. Então, isso é o que chamamos de via aeróbica, porque usa oxigênio, essa via é chamada de aeróbica. É chamada de anaeróbica porque não usa oxigênio. Então, essa via produz energia pelo processo de fermentação, enquanto essa via produz energia devido à presença de oxigênio. Que diferença o oxigênio faz? A propósito, alunos, como vocês vão se sentir se cada uma das suas 100 trilhões de células tiver oxigênio suficiente? Para chegar até lá, nós não vamos conseguir te segurar. Você vai ter tanta energia. Você já viu as crianças correndo de volta para casa depois de andarem para cima e para baixo na pista algumas vezes? Essa energia
Você quer essa energia? O que você tem que fazer? Você tem que sair de bicicleta. Você tem que ir para cima e para baixo com eles. Eu também mostrei a vocês como quando não queimamos todo o nosso combustível, o corpo armazena. Um pouco como glicogênio. Os glicogênios são o nome dado aos estoques de glicose de liberação rápida. Nós olhamos para isso mais cedo. Então a glicose, quando comemos, em primeiro lugar, é enviado para a célula. Uma parte disso é armazenada como glicogênio, que são seus estoques de glicose de liberação rápida. E quando olhamos para o diabetes, mostramos como isso é um backup de combustível muito importante. Mas em uma dieta rica em carboidratos, muitas pessoas ainda têm glicose sobrando. E agora, isso é armazenado como gordura. Então vamos desenhar nossas células de gordura aqui. Eles estão aqui ficando cada vez maiores. Na dieta rica em carboidratos, a maioria das pessoas não percebe que o trigo e o açúcar são armazenados como gordura. Agora, o que eu quero te mostrar é o que está acontecendo lá dentro, quando você está fazendo esse treinamento intervalado de alta intensidade. Então, estamos chegando ao final do nosso primeiro conjunto de alta intensidade, o primeiro conjunto de 30 segundos. O caminho de 20 etapas acelera, não é à toa. O caminho de 8 etapas acelera, mas esse caminho de 20 etapas é muito rápido. E esse caminho de 8 etapas é mais lento. Então, quando seus 20 passos aceleram e seus 8 passos aceleram, na verdade, um problema começa a surgir. Enquanto você está sentado aqui agora, eles se conectam muito bem um ao outro. Mas quando você começa a se mover, quando você começa a correr morro acima, e ambos esses caminhos aceleram, por causa de quão rápido esse aqui está indo, e há uma enzima reguladora lá dentro, mantendo esse mais lento, estamos produzindo mais o piruvato. Então, pode ser alimentado no caminho de 8 etapas. E agora, o corpo o armazena como ácido lático. Você já ouviu falar de ácido lático? Agora, eu tenho algumas notícias empolgantes. Eu acho que esta é a parte mais empolgante desta apresentação. No tempo de recuperação, o que é o tempo de recuperação? No tempo de recuperação, seu fígado lentamente e cuidadosamente converte esse ácido lático de volta em piruvato e o alimenta na usina de energia durante o processo. Então, quando você está no tempo de recuperação, apenas descansando um pouco, você queima tanto combustível quanto quando está correndo pela sua vida. Não é uma boa notícia. Mas tem mais. Então, quando você está no tempo de recuperação, é quando você para e olha à vista, está certo. Quando você está subindo uma montanha, é uma boa ideia parar e olhar à vista um pouco, não é? Quando você para e olha à vista, você queima tanto combustível quanto quando está subindo com força. Então, isso é uma boa notícia. Mas algo mais está acontecendo? Seu ácido lático está sendo eliminado. A cada tempo de recuperação, você está eliminando o excesso de ácido lático. E se você não eliminar o excesso de ácido lático, o que acontece com o ácido lático? Se acumula. Isso dói. E quando você tem muito ácido lático se acumulando nos tecidos, nas células, isso cria um ambiente ácido. E ontem, quando olhamos para o equilíbrio ácido-alcalino, na verdade foi apenas meia hora, quando olhamos para o equilíbrio ácido-alcalino, onde as doenças se desenvolvem, no ambiente ácido. Vamos seguir em frente. Na verdade, estamos chegando ao nosso segundo e terceiro conjuntos de alta intensidade. E as reservas de glicogênio estão sendo retiradas. Lembre-se, elas são reservas de glicose de liberação rápida. Quando você precisa delas, elas simplesmente são retiradas, alimentadas pelos caminhos, retiradas, alimentadas pelos caminhos. Mas estamos chegando ao nosso quarto conjunto. E nossas reservas de glicogênio foram todas utilizadas. E o corpo pensa, o que vamos fazer agora? Estamos ficando sem combustível, e então o corpo tem algo mais na manga. Ele libera o hormônio do crescimento humano. O hormônio do crescimento humano é um hormônio que ocorre naturalmente, que está ativo quando estamos crescendo.
Eu não cresci muito depois dos 16 anos. Muitas vezes, as meninas não... Meu filho, ele cresceu 5 centímetros dos 21 aos 23. Os meninos podem crescer por muito mais tempo. Normalmente, isso é uma boa notícia para os meninos. Então, o meu hormônio do crescimento humano, quando eu parei de crescer, quando nós paramos de crescer, ele entrou em aposentadoria. Mas em uma crise, e seu corpo vê isso como uma espécie de crise, você está correndo pela sua vida, uau, precisamos de ajuda aqui. O hormônio do crescimento humano é ativado pela glândula pituitária. Agora, o hormônio do crescimento humano é frequentemente chamado de hormônio da juventude. E você vai entender por que quando eu explicar o que ele faz. Então, o hormônio do crescimento humano é ativado e isso causa a liberação da lipase sensível a hormônios. A lipase sensível a hormônios é uma enzima que quebra a gordura. Mas ela quebra especialmente suas reservas de gordura. Porque não é isso que a gordura é apenas combustível armazenado. E lembre-se, estamos ficando sem combustível. As reservas de glicogênio foram todas esgotadas. Então, o hormônio do crescimento humano é ativado. Isso causa a liberação da lipase sensível a hormônios, que começa a quebrar suas reservas de gordura e seu corpo para de queimar glicose como combustível e se torna um queimador de gordura. Agora, a razão pela qual seu corpo começa a queimar gordura como combustível é porque a glicose queima a 4 calorias por grama, enquanto a gordura queima a 9 calorias por grama. Agora, todo livro sobre perda de peso terá essa informação em cores psicodélicas, como a razão pela qual você deve parar de consumir gordura se quiser perder peso. Mas eles não entendem o que é uma caloria. Uma caloria é uma unidade de energia. Então, se você quer um alimento de alta energia, o que você come? Gordura. Agora, não estou sugerindo que bebamos copos cheios de óleo, gordura. Nozes, sementes, cocos, um pouco de óleo de coco. Mas você pode ver o porquê. O hormônio do crescimento humano faz com que o corpo comece a queimar gordura como combustível, porque ele vai fornecer mais do que o dobro das unidades de energia que a glicose fornece. O hormônio do crescimento humano aumenta a capacidade do corpo de utilizar proteína. Esta semana analisamos a importância da proteína. Nós analisamos a importância de consumir proteína suficiente. Nós analisamos a importância de não beber muita água durante as refeições. Então você não está diluindo seu ácido clorídrico para conseguir quebrar sua proteína. Agora estamos olhando para outro aspecto. E o treinamento intervalado de alta intensidade com suas altas intensidades causa a liberação do hormônio do crescimento humano, que aumenta a capacidade do seu corpo de utilizar proteína. Você vê, quando você faz essa alta intensidade pela manhã, você está criando uma cama de brasas em nível celular. E se você tem um fogo com uma cama de brasas quentes, você pode colocar troncos enormes lá e ele vai queimar ainda mais forte. É tão simples quanto isso. Se você quer comer, tem que trabalhar para isso. Então, quando você faz o treinamento intervalado de alta intensidade pela manhã, volta e toma seu banho quente. E o que você faz depois do banho quente? Você tentou isso esta manhã? Os vizinhos ouviram você gritando. Sabe o que aquele frio rápido faz? Isso equaliza a circulação. Tem um efeito tônico incrível. Tenho certeza de que sim, esta manhã estava um pouco frio. Mas a também aumenta com a reparação pelo celular. O frio é um tônico maravilhoso. Claro, nós não gostamos. Somos criaturas de sangue quente. Mas é por isso que tem um efeito tônico tão grande. Porque o corpo realmente reage ao frio que nos toca. Então, quando você fez seu treinamento intervalado de alta intensidade, tomou seu banho quente e frio e bebeu água quando voltou, agora você criou uma cama de brasas quentes, a nível celular, e você pode se sentar e colocar os troncos, o milhete, a quinoa, o iogurte de coco, as nozes, as sementes e as frutas. E seu corpo vai queimar ainda mais forte porque você criou uma maneira.
para que esse combustível seja queimado de forma poderosa. O hormônio do crescimento humano também aumenta a circulação do sangue para a pele. E quando você aumenta a circulação do sangue para a pele, você desacelera o envelhecimento. Isso é uma boa notícia. Os astros de cinema pagam $1.000 por semana por isso. E eu estou oferecendo a você por um preço reduzido hoje. 15 minutos de treinamento intervalado de alta intensidade por dia. Vai causar a liberação do hormônio do crescimento humano. E esse hormônio do crescimento humano permanecerá ativo por 24 horas. Que petincha. Você só precisa descobrir como encaixar isso. Agora, eu costumava pensar que não precisava me exercitar porque estou sempre ocupado. Estou jardineiro, correndo de um lado para o outro. Eu pensei, estou fazendo o suficiente. E isso aconteceu há cerca de 13 anos. Fui convidado a ir para a Nova Zelândia para dar uma palestra. E foi um seminário que durou uma semana. E a senhora com quem fiquei era uma mulher maori. E ela era 2 vezes o meu tamanho, 10 anos mais jovem que eu. E ela me disse, eu faço uma caminhada de 5 quilômetros todos os dias. Você quer se juntar a mim? Naquela época, eu ainda tinha crianças em casa, ainda tinha alguns adolescentes em casa. E de manhã eu acordava, chamava as crianças, colocava a roupa para lavar e preparava o café da manhã. E eu não precisava fazer isso. Só tinha eu estava livre. Então eu disse, sim, vou me juntar a você para uma corrida de 5 quilômetros. Depois de 10 quilômetros eu mal consegui acompanhá-la. Agora ela é 2 vezes o meu tamanho. Eu sou o professor de saúde deles. É um pouco embaraçoso. Quando eu acordei na manhã seguinte, mal conseguia me mover. Minhas pernas estavam tão doloridas. Ela disse, você vem esta manhã? Eu disse, claro. Eu sou o professor de saúde. Eu preciso ir. Foi muito embaraçoso. Naquela noite, quando eu me levantei para dar a aula, me doía tanto me mover. Eu estava apenas sorrindo. Eu aprendi a lição. Foi aí que percebi que estar ocupado o dia todo não é suficiente. Não é suficiente. Então, o que eu fiz e o que eu tive que fazer para conseguir fazer isso, eu comecei a caminhar às 5h30. Todas as manhãs. Se eu caminhava às 5h30, eu conseguia encaixar isso. Agora, para caminhar às 5h30, eu tinha que me certificar de que estava bem na cama até às 9h, para que eu acordasse às 5h. Toda vez que eu acordo, eu sempre faço minha oração. Eu tenho muitas crianças para orar, muitas pessoas doentes para orar, muitos funcionários para orar. Leva um tempo. Eu sempre leio minha Bíblia. E então, às 5h30, eu caminhava. Agora, como eu não tenho crianças em casa, e você sabe como é ter crianças, você ama quando eles estão lá, e você ama quando eles vão. Você está livre? Uma senhora disse, eu não sei o que fazer, meus filhos saíram de casa e foram para a universidade. Eu disse, alegrem-se. Você trabalhou duro, agora você tem um tempo. E então sim, eu estou aproveitando esse tempo. A propósito, quando eu voltar para casa na próxima semana, vou ter 3 netinhos pequenos ficando comigo. Quais são eles? 7, 11, 12, algo assim. Então, eu vou estar ocupada em casa, então. E eu vou adorar essa semana. Eu vou adorar quando eles estiverem lá. E adivinha o que mais? Eu vou adorar quando eles forem. Está tudo bem? Na verdade, a Bíblia diz, eu aprendi que em todas as coisas, em qualquer estado em que eu esteja, devo estar contente. Isso é algo poderoso na mente, estar contente. Não importa o que você esteja fazendo, não importa onde você esteja, porque sempre há algo pelo qual ser grato. Então, vou ter um pouco de castelo do caos na minha casa na próxima semana. Você sabe o que esses meninos fazem o dia todo? Brincar no riacho? Eu fico no riacho o dia todo, inverno, verão. Eu chego em casa do trabalho e lá estão pilhas de roupas sujas. Eles devem ter caído no riacho e sujado mais algumas roupas. Eu amo lojas de segunda mão. Eu tenho pilhas de roupas para todos eles. E aqueles meninos, eles nunca param. Eles têm muita energia. O que você faz para ter essa energia? Você é ativo? Eu li em um livro antigo, dizia, em pouco tempo você vai experimentar
os benefícios da pureza e do exercício. Você não viveria sem essas bênçãos. Você consegue ver por que eu memorize isso. E amanhã eu vou te mostrar como você pode fazer isso. Eu não tenho uma ótima memória, mas eu simplesmente trabalho nisso. Eu trabalho nisso para pegar essas palavras e colocá-las lá. Então você pode ver que pode acessar. O que as estrelas de cinema pagam $1.000 por semana apenas implementando este exercício. Você só precisa descobrir como encaixar isso no seu dia. Porque eu acho que todos nós temos 15 minutos. Está certo? Se você não acha que tem 15 minutos, apenas faça uma avaliação do que você faz com o seu tempo durante o dia. Quanto tempo você passa assistindo televisão? Quanto tempo você passa no seu computador, no seu iPhone, no seu iPad? Apenas aborde tudo isso. Mas existe uma forma de exercício que é provavelmente a mais acessível, não importa quem você seja e não importa a sua idade. Isso é o rebote. Rebote é um pequeno mini trampolim. Agora, Albert Carter, ele escreveu um livro sobre rebote. Eu acho que ele escreveu seu livro por volta dos anos 80 ou 90. Você vê, ele era um trampolinista olímpico e ele se casou e teve alguns filhos pequenos. E eles faziam um show de trampolim. Eles iam de cidade em cidade fazendo isso. Todos esses truques no trampolim. E ele percebeu que sua pequena filha de 4 anos, ele conseguia segurar os pés dela, seus tornozelos, e ela conseguia fazer flexões com um braço. Você já tentou fazer flexões com um braço? Até uma criança de 4 anos acha isso muito difícil. E seu menino tinha 7 anos e ele desafiava as crianças na escola. Ele fazia 1000 flexões. E ele coçou a cabeça e pensou, por que meus filhos são tão fortes? Eu não sei se ele alguma vez olhou no espelho, mas você sabe, ele era assim. Nada de musculação, apenas trampolim. Então ele começou a investigar por que essa forma de exercício era tão poderosa. E ele achou muito difícil conseguir qualquer documentação sobre isso, até que chegou à NASA. E a NASA descobriu que o trampolim, ou o rebote, era a única forma de exercício que aumentava a força G dos seus astronautas para que eles pudessem lidar com a saída do espaço. E o que a NASA descobriu foi que quando seus astronautas voltaram, de volta do espaço exterior, eles tinham perdido 25% da força muscular, e também da força óssea. E o que o rebote fez? Isso, reduziu essa perda. Porque no espaço exterior não há gravidade. E o rebote desafia a gravidade mais do que qualquer outra forma de exercício, porque você está constantemente lutando contra a gravidade. Então, o que a NASA descobriu foi que este era o único tipo de exercício que preparava seus astronautas para a ausência de gravidade. E era o único exercício que restaurava rapidamente a forma física deles, que era o que eles precisavam. Mas Albert Carter estava ainda mais intrigado sobre o porquê, porque esse era um tipo de exercício tão poderoso. Isso é o que ele descobriu. Ele descobriu que é o único exercício que desafia a gravidade. Bem, a maioria dos exercícios desafia a gravidade, mas nenhum exercício desafia a gravidade da maneira que este faz. Então, em primeiro lugar, ele os chamou de os 3 professores, que desafiam a gravidade. E ele descobriu que Einstein reconheceu isso, que esses outros 2 professores, o corpo não sabe a diferença entre eles e desafiar a gravidade. E um deles, aceleração. Veja, quando você está no rebote e está pulando para cima, você está acelerando. E quando você chega ao pico do seu salto, a aceleração para e você começa a desacelerar. E então, enquanto você desce, você está acelerando novamente. Então, quando você atinge o colchonete, é desaceleração. Depois para cima novamente. Então, você está constantemente fazendo aceleração. Desaceleração ao mesmo tempo. Você define a gravidade. Então, essas 3 forças se juntam e explicam por que é uma forma de exercício tão poderosa. E cada célula do corpo está sendo constantemente pactada. Toda vez que você pula no colchonete, é um choque.
choque, 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 choque. Então, cada célula do corpo está sendo fortalecida, os ossos estão sendo fortalecidos e, em relação às células, é isso que somos. Nós somos apenas um monte de células. É a forma de exercício mais poderosa que existe, é o rebote. E ainda assim é a mais simples. O que Albuquerque também escreveu é um livro inteiro sobre a visão e como o rebote fortalece a visão. Como isso faz isso? Bem, sim, o rebote afeta os olhos, assim como afeta cada célula do corpo. Mas experimente isso. Eu faço isso todos os dias. É quando você está rebatendo e pulando seu foco, digamos para mim, do lado de fora. Eu estou rebatendo na minha casa e tenho grandes portas de vidro e olho para fora e meu carro está lá. E na frente do meu carro está a varanda com meus vasos suspensos. Então, eu vou focar em uma flor no vaso suspenso e o carro está fazendo isso na minha visão periférica. E então eu vou mudar meu foco para a maçaneta do carro e depois para a planta na qual eu tinha acabado de focar. Ainda assim, começa a pular. Então, a cada 10 pulos, eu mudo meu foco, mudo meu foco, mudo meu foco, mudo meu foco. Eu tenho árvores de eucalipto lá fora, e então eu tenho pinheiros ali, e eu tenho um galho ali, e então há um wallaby sentado ali no quintal da frente. Você vê que você simplesmente continua mudando seu foco e isso fortalece sua visão e torna o rebote tão divertido, focando constantemente. O que Albert Carter também mostra é que se alguém tem um equilíbrio ruim, isso realmente vai restaurar seu equilíbrio. E quantas pessoas não querem rebotar porque acham que vão cair? Bem, você pode pegar na alça do seu rebote, mas se você não tiver a alça, apenas segure em algo próximo, segure em uma cadeira, segure em algo próximo até você conseguir seu equilíbrio. Agora, por que o rebote restaura o equilíbrio? O rebote restaura o equilíbrio. Seu equilíbrio é definido pelos mecanismos finos no seu ouvido e pelos locais de receptores que você tem na sola dos pés. Então, pular constantemente redefine esse mecanismo e também redefine os locais de receptores que ajudam a restaurar seu equilíbrio. Mas provavelmente uma das coisas mais incríveis sobre o rebote é o que ele faz pelo seu sistema linfático. Seu sistema linfático é o aspirador de pó do seu corpo. Ele remove os resíduos dos tecidos. E como mencionei ontem à noite, quando olhamos para o seu sistema imunológico, suas redes capilares têm músculos ao redor delas. E toda vez que seu coração bate, esses músculos se contraem, o que empurra o sangue para longe do seu coração. E lembre-se do seu segundo coração. Você tem trabalhado seu segundo coração hoje? Você faz isso automaticamente quando anda, que é o seu músculo da panturrilha. E é por isso que no avião você faz seus pés subirem e descerem assim, porque isso está trabalhando o seu músculo da panturrilha, mas seu sistema linfático não tem uma bomba. Então, o que ativa seu sistema linfático é o movimento, mas o movimento que ativa seu sistema linfático de forma mais poderosa é o rebote. Então, seu sistema linfático é uma rede de capilares e há pequenas portas ou válvulas ao longo desses canais, e elas estão fechadas. Elas estão fechadas quando você acorda de manhã e quando você se levanta e anda por aí. Algumas delas se abrem, mas quando você faz o rebote, elas se abrem de uma maneira poderosa. Então, quando você está pulando no rebote, quando você atinge a altura do salto, cada porta se abre. E quando você atinge o tapete, cada porta se fecha. E quando você pula novamente, cada porta se abre. E quando você atinge o colchonete, cada porta se fecha. Então você tem essa ação de bombeamento do seu sistema linfático. E seu sistema linfático remove os resíduos dos tecidos. E na nossa primeira noite, olhamos para o papel dos micro-organismos nas doenças. E como eles são apenas organismos oportunistas, eles vão ser encontrados onde há muito resíduo. Então, ativando seu sistema linfático, todos os dias. Você só precisa pular naquele rebote por 2 minutos e seu sistema linfático é ativado a ponto de ficar ativado o dia todo
ativado, o que significa que aquelas pequenas portas continuarão se abrindo e fechando. Porque toda vez que você se move, toda vez que você anda, toda vez que você se vira, isso ajuda a manter seu sistema linfático em constante movimento. Então, para pessoas que têm edema, rebote. Para pessoas que estão retendo líquido, rebote. Para pessoas com visão ruim, rebote. Para pessoas com problemas de equilíbrio, rebote. Para pessoas com incontinência, rebote. Uma senhora disse, não, eu parei de fazer rebote, porque se eu fizer rebote, sinto que vou ter incontinência. Eu disse, isso é porque esse é o músculo que é fortalecido quando você faz rebote. E quando você pega seu rebote e as crianças visitam, onde elas estarão? No reboteador? Cheguei à conclusão de que as pessoas envelhecem porque param de pular. É hora de pular. E se você estiver um pouco incerto, tudo o que você precisa fazer é começar com isso. É só isso que você precisa fazer. Você não precisa sair do colchonete. O melhor é você sair, pular, mas apenas se acostumar com isso. Um dos melhores reboteadores para os joelhos é o joelho pato. É um rebounder americano, mas eles têm um distribuidor na Austrália. Então, estou te alertando contra aqueles modelos de 29 horas que você vai encontrar na loja de esportes, porque é quase como pular no chão. E alguns dizem, bem, você não pode pular. Você não pode apenas pular. Toda vez que você aterrissa no chão, na verdade, você está causando impacto no seu corpo. A beleza do rebounder é que você tem esse impulso. Então, não há impacto. Não há impacto nenhum. Então, para pessoas com problemas nos joelhos, tornozelos e quadris, é a melhor forma de exercício que existe. Na verdade, se todo escritório tivesse um rebounder no canto e todo mundo no escritório fizesse rebounding por 1 minuto a cada hora, eu acho que o escritório fecharia por volta das 3 da tarde, porque todo o trabalho estaria feito, as mentes das pessoas estariam muito mais claras. Então, é classificado como o exercício mais poderoso que existe, que é o rebounding. E ainda assim é o mais simples. Agora, os números são. E Albert Carter afirma que você só precisa fazer 3 minutos. 3 vezes ao dia. Isso não é muito, é? Ou, você pode implementar seu treinamento intervalado de alta intensidade nele. Algumas pessoas gostam de sua caminhada matinal, calmamente entre as árvores. Eu disse, faça sua caminhada matinal, mas quando você voltar, ou antes de ir, faça seu treinamento intervalado. Uma amiga minha estava dizendo que ela assistia seu menininho. Eu acho que ele tinha uns 5 anos na época e ele estava brincando com seu Lego. E ela disse, cada meia hora, ele simplesmente pula e faz rebounding por alguns minutos, depois volta e brinca com o Lego de novo, e então pula e faz rebounding novamente. E quem disse a ele para fazer isso? Ele simplesmente faz isso naturalmente. Então é hora de mover o corpo. É a melhor apólice de seguro que você pode ter. É só dedicar um tempinho todos os dias. Você só precisa descobrir o que funciona para você. Na verdade, você não pode se dar ao luxo de não fazer isso. Os dividendos que isso vai te dar superam de longe o esforço que você coloca nisso. É hora para mover o corpo. Lembre-se, a força vem do exercício. Na verdade, não há outra maneira. Há alguma pergunta antes de encerrarmos? Sim.